Eu vi a marca nas costas dela e naquele segundo eu soube que a minha vida inteira tinha sido construída em cima de um segredo que alguém lutou para enterrar. Eu me chamo Gabriel. Cresci aprendendo a andar na linha de azulejos frios, a falar baixo em tapetes que nunca foram meus e a desaparecer quando os donos da casa chegavam. Minha mãe, a Rosa, é empregada doméstica há mais de 20 anos. Eu aprendi com ela que dignidade não é sobre o tamanho da casa, e sim sobre o tamanho da coragem. A mansão onde a gente trabalha pertence a Eduardo Vilela, um milionário que a cidade chama de o Visionário, e à esposa dele, Helena, que tem sorriso de revista e olhos que nunca te olham de verdade. Eles têm uma filha, a Marina. A menina que eu vi crescer do outro lado da linha, sempre linda, sempre inacessível, sempre cercada de gente, mas tão sozinha que doía. Essa história começa numa tarde de domingo, quando a piscina refletia um céu sem nuvens e os convidados desfilavam risos. Eu tinha sido chamado para ajudar o Lúcio, o motorista, a montar um gazebo. Fazia um calor que grudava nas costas e aquele cheiro de cloro misturado com perfume caro parecia dizer: daqui não é o seu lugar. Foi então que eu vi. Marina se levantou da espreguiçadeira e, num gesto distraído, prendeu o cabelo num coque alto. A canga escorregou pelos ombros e a luz bateu numa pequena marca na pele, quase na nuca, perto da omoplata esquerda, uma estrela imperfeita, como se alguém tivesse desenhado a lápis e borrado com o dedo. Eu congelei. Por que aquilo me atingiu como um soco? Porque a vida costuma esconder as pistas no lugar mais banal. Lá no nosso quarto de empregados, minha mãe guardava numa caixinha de lata uma fotografia antiga, já desbotada. Nela, um bebê de gorro branco dormia amassado num cobertor, e na pele miúda, perto da nuca, a mesma estrela torta. Minha mãe sempre trocava o assunto quando eu perguntava. Dizia que era uma história que não leva a lugar nenhum. Mas como é que se manda o coração ficar quieto quando uma estrela aparece 2 vezes no mesmo céu? Naquele domingo, a marca na Marina acendeu um incêndio dentro de mim. Não era só curiosidade. Era uma sensação funda, como quando a gente acha um cheiro de infância no meio da rua. Eu voltei para casa com a cabeça latejando. Minha mãe estava sentada na beirada da cama, remendando uma camiseta minha. Mãe, falei, ainda com o coração no pescoço. Por que você guarda aquela foto? Que foto, Gabriel? A do bebê. O bebê com a estrela. Ela parou de costurar. O silêncio fez barulho. Minha mãe não é de gaguejar a vida. Quando ela respira fundo, é porque vai atravessar um rio que nem todo mundo tem coragem. Porque tem coisa que a gente guarda para não morrer de saudade, se ela disse, sem me olhar. Saudade de quem? De quem eu perdi. Aquela noite eu não dormi. Virei de um lado pro outro, ouvindo o ventilador lutar contra o calor, e jurei que, se havia um segredo nos engolindo por dentro, era melhor encarar do que deixar ele nos comer vivos. No dia seguinte, a mansão voltou a ser o cenário de sempre, em passos apressados, vozes em corredor, pedidos que nunca se repetem, afinal quem tem dinheiro detesta eco. Eu me enfiei onde dá para invisível passar, na copa, no jardim, na garagem. E, como toda pista nova, outra apareceu quando eu não esperava. Paula, a governanta, me chamou para levar caixas de livros para o escritório do Sr. Eduardo. Enquanto eu organizava os volumes, um envelope escorregou e abriu. Deixou cair fotos do aniversário de 1 ano da Marina, balões amarelos, bolo de 2 andares, um laço gigante na cabeça. Atrás de uma delas, um rabisco apressado, de Marina, 1 ano, minha estrela. Estrela. A palavra queimou. Eu botei tudo no lugar, respirei e saí. No corredor, a porta do closet de Helena estava encostada. Ouvi a voz dela num sussurro duro. Arnaldo, você some com qualquer papel que não esteja alinhado com o que combinamos. DNA é só um pedaço de papel se não houver olhos para ler, pausa, se eu compro os olhos. Eu travei. Arnaldo. O médico da família. DNA.
papel, aquilo podia ser qualquer coisa ou podia ser exatamente o que eu temia. Você já sentiu que a verdade passa do seu lado e deixa um vento frio? Eu senti. E, quando o vento passa, ou você segue, ou se arrepende pelo resto da vida. A partir daquele dia, eu passei a observar Marina não como o garoto que olha a princesa de um castelo proibido, mas como quem procura parentesco em gestos pequenos, da forma de dobrar as meias, de ajeitar o cabelo atrás da orelha, de alinhar as coisas antes de sentar. Era estranho, vi em cada detalhe, eu via a minha mãe. A paciência com as plantas, o carinho quase religioso com os objetos, o cuidado com as palavras. Marina não era a menina vazia que o Instagram mostrava. Tinha olhos de quem aprendeu cedo a respirar fundo. Uma tarde, na estufa de vidro, ela falava baixinho com as azaleias. Sim, falava. Minha mãe também fala com planta, como quem pede licença. Se você não quer florir agora, tudo bem. O tempo conhece seus segredos, disse Marina, regando as folhas. Eu soltei riso pelo nariz. Ela virou. Foi mal. Eu sei que parece maluquice, se ela confessou, abrindo um sorriso frágil. Quem é você mesmo? O filho da Rosa. Gabriel. Ah. Você sempre anda por aqui como quem está procurando alguma coisa. Talvez eu esteja. E encontrou. Não sei. Ainda não. Ela me olhou de um jeito que atravessa. A gente reconhece solidão no outro como o cachorro reconhece cheiro de casa. Foi nesse dia que um terremoto silencioso começou. Marina tinha cortado o dedo num espinho. Eu trouxe um curativo. Quando aproximei a mão, vi outro sinal, uma pequena cicatriz no pulso direito, reta e fina. Idêntica à da minha mãe, no mesmo lugar, da mesma largura, de minha mãe sempre conta que levou um corte ainda bebê, por causa de uma pulseirinha enroscada. Coincidência demais. Posso? Perguntei, erguendo o curativo. Pode, se ela respondeu, estendendo o braço. Enquanto eu colava, os olhos dela encheram d'água do nada. Não era dor. Era um tipo de fadiga que não usa palavra. Tá tudo bem. Só cansei de parecer forte. Mas você não precisa ouvir isso. Eu posso ouvir. Ela deu de ombros. Às vezes, quando a gente diz o tanto faz, o que quer mesmo é por favor, fica. A mansão tinha um casamento previsto para o sábado seguinte, a festa de 18 anos de Marina. Fotógrafos, floristas, DJs e aquela ansiedade que finge alegria. Eu descobri, por acaso, que a caixa forte do escritório guardava documentos de família. De repente, uma ideia estúpida virou plano, se existia qualquer papel que ligasse Marina e minha mãe, estava ali. Na sexta noite, Eduardo viajou a trabalho, Helena saiu para uma reunião e a casa ficou sob comando de Paula. Eu andei feito fantasma até a porta do escritório, no escuro. Meus dedos já sabiam a senha do cofre de tanto observar de longe, um hábito que aprendi sem querer, como quem decora passos de uma dança que nunca vai dançar. A combinação rodou, o metal gemeu, a porta cedeu. Papéis. Pastas. Certidões de nascimento. E um envelope pardo com a inscrição Maternidade Parque Central, 2007. Eu o abri. Lá estavam pulseiras de recém-nascido, etiquetas com nomes, uma foto desfocada da sala de berçário. No canto, um carimbo de troca de setor. E uma irregularidade em duas pulseiras com o mesmo número. Uma escrita Marina Vilela. Outra, sem nome, só o número. No fundo do envelope, um cartão do Laboratório Arnaldo e Associados, com um post-it colado, cópia das amostras, Conferência Helena. O coração batia no ouvido. Eu tirei fotos com o celular, guardei as coisas do jeito exato e fechei o cofre. Quando virei, a sala estava escura como antes, mas eu não estava mais sozinho. Sabe o que acontece com quem mete o nariz onde não deve, Gabriel? A voz de Helena desceu como lâmina.
Eu gelei. Ela acendeu a luz. Estava impecável, como sempre, mas havia algo nos olhos, um cansaço irritado, uma pressa de se livrar de mim. Dona Helena, eu. Você não. Chama a sua mãe. Agora. Eu corri. No corredor de serviço, encontrei Rosa com um pano na mão, o rosto cansado que eu conheço e amo. Mãe, ela chamou você. Entramos no escritório. Helena sentou-se na ponta da mesa, cruzou as pernas, mexeu no anel enorme. Olhou para minha mãe como quem olha uma ameaça. Rosa, você trabalha nesta casa há 15 anos. Comeu, morou, ganhou salário sempre em dia. E este é o jeito como retribui? Pondo seu filho para revirar meus documentos? Minha mãe me fulminou com um susto magoado, mas não arregou. Eu não pedi nada para ele. Mas se ele está procurando alguma coisa, é porque existe alguma coisa a ser encontrada. Helena riu curto. Existe, sim. Existe o limite da sua função. A cozinha, a lavanderia, o silêncio. E existe a minha paciência, que está acabando. Dona Helena, minha mãe disse, endireitando a coluna como quem encontra uma espinha dorsal dentro de si, a senhora conhece a marca de uma mãe. Reconhece o cheiro do filho na roupa, o som do choro na madrugada. A senhora pode comprar o mundo, mas não compra a intuição de quem pariu. Se tem papel escondido é porque a verdade dá medo. Helena levantou, aproximou-se da minha mãe como cobra mede o bote. Cuidado com a ousadia, Rosa. Lembre-se do seu lugar. Meu lugar é onde estiver meu filho, Sela respondeu. E, se a senhora está tão preocupada, é porque sabe que eu não estou louca. Helena sorriu sem humor. O que eu sei é que amanhã é a festa da Marina e eu não vou permitir que 2 funcionários se tornem pauta. Vocês 2 estão dispensados por hoje. E, Gabriel, se eu vir você de novo perto do escritório, você está na rua. Saímos. No corredor, minha mãe segurou meu braço. Gabriel, pelo amor de Deus, não mexe com essa gente. Mãe, por que você nunca me contou do bebê da foto? Ela respirou com dificuldade, como quem puxa a lembrança de um poço fundo. Por que eu perdi? Porque me disseram que tinha nascido e não respirado, que levou poucos minutos e foi embora. Eu era nova, estava sozinha. Ninguém chamou o pai. Ninguém me trouxe o corpo. Só me deram essa foto e mandaram eu ir embora. Eu fui embora com um buraco que nunca fechou. Em que maternidade? Parque Central. Eu fechei os olhos. O mesmo nome no envelope. A estrela no corpo da Marina. O cartão do Arnaldo. A cicatriz no pulso. O jeito de falar com as plantas. Tantas pontes que já nem pareciam ponte e pareciam rua. Mãe, e se? Não fala. Dói. Dói de qualquer jeito. No sábado, a mansão acordou cedo, ansiosa. Doces, luzes, arranjos, vestidos. Marina me viu, de longe, e acenou com um sorriso que, por um segundo, esqueceu a dramaturgia de quem vive observado. Eu acenei de volta, com um segredo apertando minhas costelas. À noite, a festa explodiu em brilho. Helena, de prata, Marina, de azul, o Eduardo, de terno escuro e olhar orgulhoso. Eu fiquei tomando conta do jardim, fingindo conferir fios. Quando as velas foram acesas e os parabéns começaram, meu corpo decidiu que era agora. Ou eu morria engasgado com a verdade, ou a soltava, custasse o que custasse. Eu caminhei até Paula. Dona Paula, eu preciso falar com o senhor Eduardo. É urgente. Agora, Gabriel? Ela sussurrou, os olhos correndo para Helena, como quem teme terremoto. Agora. É coisa de família. Ela me avaliou por um segundo eterno. Paula já tinha visto coisa demais para duvidar do impossível.
Com um aceno quase imperceptível, me abriu caminho por detrás do painel de madeira que dava na biblioteca do outro lado do salão. Ali, Eduardo descansava por um minuto, longe do barulho. Senhor Eduardo, se eu disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Eu peço 10 minutos. E peço que o senhor me olhe como o homem que o senhor é, não como seu funcionário. Ele franziu a testa, mas não dispensou. Eduardo não é burro, reconhece quando a gravidade muda. Fala. Eu tirei o celular do bolso, abri as fotos dos documentos do cofre, mostrei o envelope da maternidade, a pulseira sem nome, o cartão do laboratório, contei da estrela na Marina, da foto da minha mãe, da maternidade Parque Central, do nome Arnaldo, do sussurro de Helena. Eu falei como quem joga as cartas todas na mesa e aceita o que vier. Quando terminei, a música do salão parecia vir de outro planeta. Você tem noção do que está insinuando, rapaz? Ele perguntou, baixo, com a voz de quem tenta segurar uma avalanche. Tenho noção do que uma mãe sente quando reconhece a própria filha. Ele me encarou como quem procura rachadura num muro. Ao fundo, ouviu-se o coro do "ou com quem será?". O mundo seguiu, mas ali dentro o tempo segurou o fôlego. E você acha que eu devo o quê? Ele disse, cético por alto, curioso por baixo. Abrir o cofre e olhar com os próprios olhos. E pedir um exame que não possa ser comprado. Um músculo pulou na mandíbula dele. Eduardo caminhou até a porta, trancou, respirou fundo, foi até a estante, acionou o mecanismo do cofre secreto da biblioteca. Sim, havia outro, se tirou um envelope idêntico ao que eu havia visto no escritório. Maternidade Parque Central, 2007. Eu não sabia desse. Ele abriu. Dentro, um laudo de DNA antigo, compatibilidade de paternidade de 99,9%, Marina Vilela e Eduardo Vilela. Ele piscou, atônito. Outro papel, grampeado atrás, doação de material biológico para testes rotineiros, CEL. A sigla cortada. Achei que era a paranoia da Helena, se ele murmurou, pálido, como quem, de repente, lembra de detalhes que nunca quis juntar. O senhor confia no Arnaldo? Ele é meu amigo de faculdade, respondeu automático. Depois, parou. Era. Senhor Eduardo, amizade que passa por dinheiro às vezes vira tapete. Ele fechou os olhos. Quando abriu, havia outro homem ali. Você quer me dizer que a minha filha pode não ser minha filha e a sua mãe pode ser a mãe da Marina? Ele levou a mão ao coração como quem conferisse se ainda morava ali. O silêncio durou o necessário para um pai entender que amor não se desfaz no papel. Se isso for verdade, se ele disse, enfim, eu não perco a Marina. Eu ganho a Rosa. E perco a Helena. Ele pegou o telefone. Júlia, preciso de você agora. Não, não é favor de amigo, é trabalho de investigadora. Traz o kit de coleta. E, por Deus, vem pela entrada dos fundos. A investigadora Júlia chegou meia hora depois, discreta como quem sabe que verdade não gosta de plateia. Enquanto eles preparavam tudo no escritório, eu fui atrás da Marina. Encontrei-a na varanda, olhando pro jardim como quem pergunta para as árvores o que as pessoas não respondem. Marina. Oi. Preciso que você confie em mim por 15 minutos. Sem perguntas agora. Gabriel, o que é que você está aprontando? Um teste. Teste de quê? De coragem. Ela me olhou de cima a baixo e, por alguma razão que eu só entendi depois, disse: Tá. Vamos. No escritório, Júlia nos recebeu com uma seriedade que não assusta, protege. Explicou cada passo. Fez a coleta de mucosa da Marina e do Sr. Eduardo. Guardou as amostras como quem guarda joias. Antes de ir, virou-se para mim. E da Rosa, você tem? Tenho coragem de pedir. Eu corri até a área de serviço.
Minha mãe lavava copos com o gesto de sempre e firme e macio. Mãe, eu comecei, com a voz que a gente usa quando não cabe o que a gente vai dizer. A gente precisa de você. Agora. É um exame. De DNA. Ela largou o copo. A água continuou correndo, teimosa. Gabriel, pelo amor. Mãe, a senhora me ensinou a não fugir. Eu tô pedindo pra senhora ficar. Os olhos da minha mãe marejaram de um jeito que eu nunca vi. Não era tristeza. Era reconhecimento. Como se ela dissesse eu finalmente. Ela enxugou as mãos no avental, me seguiu, entrou no escritório e, sem tremer, estendeu a boca para a coleta. Digna. Inteira. Júlia saiu com as amostras pelo portão lateral, como sombra que carrega sol. Helena, que roda a casa como satélite de si mesma, percebeu uma mudança no ar. Ela viu minhas idas e vindas, sentiu as portas entreabrirem, o sussurro de Paula, o sumiço de Eduardo. Quando percebeu que a biblioteca estava trancada, entrou com chave reserva. Nos encontrou a mim, a Marina, a minha mãe e ao Sr. Eduardo em silêncio de pedra. Eu não fui convidada para a reunião de família? Ela disse, com um sorriso de ácido. Você foi convocada, respondeu Eduardo. Senta. Eduardo, amanhã a gente conversa. Agora tem convidados. Vai ter conversa agora, Helena. Sobre 2007. Sobre Parque Central. Sobre o Arnaldo. Sobre pulseiras. Sobre laudos. O sorriso dela rachou. E, quando a máscara racha, a verdade usa as fissuras. Helena tentou rir. Por favor. Você vai mesmo dar ouvido a 2 empregados e um adolescente? Vou dar ouvido ao meu instinto. E ao que eu vi nestes papéis que você guardou tão bem que precisou de 2 cofres. Ela piscou, surpresa. Não esperava que ele tivesse o segundo envelope. O controle escorregou por 1 centímetro e, às vezes, é tudo o que basta. Você está arruinando a noite da sua filha, Eduardo. Filha? Ele repetiu, e a palavra ficou pendurada entre nós. Marina deu um passo à frente. Eu nunca vou esquecer o que ela disse. Eu sou sua filha pelo amor que eu recebi. E, se o amor tiver que dividir espaço com a verdade, eu topo. Só não me peça para continuar sendo mentira. Helena olhou para Marina como quem vê um quadro deslocar da parede. Por um segundo, eu achei que ela fosse chorar. Não chorou. Ela endureceu. Vocês acham que o mundo é um lugar que acolhe fragilidade? Eu protegi essa família com as armas que eu tinha. Mentira não é proteção, minha mãe respondeu, com a calma de quem já soprou muita ferida. Helena abriu a boca, fechou, abriu de novo, mas foi salva pelo toque de celular do Eduardo. Era a Júlia. Ele atendeu no viva voz. Fala. Eu precisava de 24 horas, mas o laboratório parceiro me deve favores. Eu corri o que dá para correr na noite de sábado. Eduardo, a compatibilidade entre a Marina e a Rosa é de 99,9% para a maternidade. Entre Marina e você, Eduardo, é 0. E, Gabriel, pela amostra residual que eu coletei da sua escova de dente na copa, desculpa o atrevimento, foi o jeito mais rápido, a paternidade entre você e o Eduardo é de 99,9%. Ninguém respirou. O mundo ficou de joelhos entre nós. A voz da Júlia atravessou limpa. Em português claro, Marina é filha da Rosa. Gabriel é filho do Eduardo. E alguém trocou esses destinos na maternidade. A ligação caiu num silêncio que se sentou. Helena não disse nada. Eduardo se encostou à mesa como quem leva um tiro que não sangra. Marina olhou para minha mãe. Minha mãe olhou para Marina. Eu olhei pro Eduardo. 4 pontos de um quadrado que finalmente se encostou. Não existe palavra que dê conta desse instante.
Mas existe gesto. Marina deu o primeiro, deu um passo e abraçou a minha mãe. Um abraço de quem encontra a origem. Minha mãe, que sempre foi maré que não invade, aceitou o abraço sem pedir permissão à razão. Choraram em silêncio. Eduardo, do outro lado, me olhou como quem encontra num espelho um rosto que negou a vida toda. Eu não sabia o que fazer com os braços. Ele resolveu por mim e me puxou e me abraçou com a força de anos perdidos. Não disse o desculpa. Disse: filho. Helena recuou um passo como quem levou um tapa do próprio nome. No dia seguinte, a mansão acordou sem maquiagem. A festa acabou cedo, os convidados foram embora com cochichos de novela, as flores amanheceram cansadas. Júlia voltou com um pendrive de provas. Ela havia levantado registros da maternidade, uma troca de setor às 3h12 de uma noite de blackout, enfermeira que nunca mais trabalhou ali, pagamento em espécie registrado na conta da Clínica Arnaldo e Associados, mensagens de Helena pedindo o sigilo total. A verdade, quando decide andar, não pede licença. Helena tentou se defender. Disse que o fez pelo bem, que o Eduardo não aguentaria saber que o filho não era com ela, que o Rosa nunca teria como criar uma menina com conforto, que o todo mundo saiu ganhando. Mas cada frase dela era uma pá de cal. Júlia perguntou por que 2 laudos diferentes, por que 2 pulseiras, por que tanto medo de um exame independente. Helena quebrou uma taça, quebrou um quadro, mas não quebrou a lógica. Eduardo chamou os advogados. Não para esconder, mas para acertar. Pediu desculpa à minha mãe, não como quem usa a palavra de alívio, mas como quem assume dívida. Eu não soube. Mas a partir de hoje eu escolho saber. Minha mãe não pediu dinheiro, não pediu casa, não pediu nada. Pediu tempo. Tempo para Marina entender, tempo para mim aprender a ficar de pé num sobrenome que nunca carreguei, tempo para as memórias arrumarem o quarto. Eduardo entendeu. A justiça foi acionada e Helena responderia por fraude, falsidade ideológica e tudo o que vier do rastro. O doutor Arnaldo seria investigado. A maternidade seria processada. E a gente, o que a gente seria? Nos dias que vieram, a casa viveu um arranjo delicado. Marina começou a passar as tardes na cozinha, ouvindo as histórias que minha mãe sempre contou para mim. Descobriu que tem riso parecido com o meu, mania igual de enfileirar lápis, medo igual de trovão. Às vezes, ela chorava só de olhar a minha mãe cortando cebola. Às vezes, ela ria por nada, como quem ensaia a felicidade. Eu desconfio que Marina sempre quis uma razão para ser simples. Ela encontrou. Com o Eduardo, eu precisei aprender um idioma que eu não falava, o idioma das segundas chances. Ele quis me comprar tênis caro. Eu quis ensinar a ele como amarrar cadarço com paciência. Ele quis me dar um relógio. Eu quis dar a ele uma música que gosto. Ele quis me dar um sobrenome. Eu disse que aceito, mas que não troco o meu. Ele entendeu, e a gente não muda de pele, a gente soma. Numa manhã de terça, ele veio na copa, pegou uma caneca, serviu café e perguntou: Você gosta de futebol? Gosto. Mas gosto mais de ouvir a história de quem me ensinou a gostar. Ele sorriu. E, no sorriso, eu vi um menino que nunca teve a chance de brincar. E a Helena? A casa não cabia mais nela. Ricos lidam mal com espelhos honestos. Antes de ser afastada por ordem judicial, ela me encarou na porta e despejou o veneno. Você é um erro que resolveu se tornar gente. Eu respirei. Não existe resposta perfeita para quem está afundando no próprio pântano. Então eu disse o que a minha mãe diria. Erro é escolher mentira quando a verdade bate na porta. Ela riu um riso quebrado e foi embora. A justiça é lenta às vezes, mas tem passos. Meses depois, a maternidade abriu um processo interno,
o Conselho de Medicina derrubou o escudo do Arnaldo, Helena encontrou o peso de seus atos, e nós encontramos um eixo. Eduardo arrumou um quarto no andar de cima para minha mãe, não como funcionária, como família, ele frisou, mas ela pediu para continuar trabalhando. Eu sei fazer casa girar, disse. Só pediu mais uma coisa, quero continuar cozinhando pro povo da área de serviço. A família é maior do que vocês pensam. Ele riu, lavou o prato e prometeu aprender. Marina, agora com 2 mundos no colo, decidiu estudar serviço social. Quero arrumar o que a casa grande desarruma, brincou, e minha mãe respondeu, e eu vou regar as plantas da sua faculdade. É isso. Amor é tarefa que não tem formatura. E eu? Eu comecei a escrever essa história. Não para espetar ninguém, mas para lembrar você, que me ouve agora, do que a gente esquece quando o brilho da sala desbota e ninguém nasce no lugar errado para sempre. Às vezes, a vida te coloca do lado de fora até você ter coragem de entrar. E, quando você entra, descobre que família é muito mais do que sangue, é escolha, é cuidado, é admitir que errou e aprender a viver do jeito certo a partir de uma tarde de domingo em que uma estrela apareceu na pele de alguém. Você pode estar pensando, Gabriel, por que você contou? Não era melhor deixar quieto? Menos confusão, menos dor? Eu te respondo com outra pergunta, quantas vezes a mentira travou portas na sua vida e você chamou isso de paz? A verdade dói? Dói. Mas é dor com cura. A mentira é febre que não baixa. Hoje, quando eu passo pela estufa de vidro, vejo Marina conversando com as azaleias e minha mãe aparando as folhas. Eduardo às vezes aparece, atrapalhado com um regador, e os 3 riem do mesmo jeito torto. Eu olho a cena e penso, a estrela achou o céu. A marca ainda está na pele da Marina. A minha mãe tem a mesma cicatriz no pulso. E eu carrego no rosto um pedaço do homem que aprendeu que ser pai é mais do que assinar cheque, é assinar presença. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira, cuida das suas verdades. Não deixa para amanhã a conversa que pode salvar sua vida hoje. A segunda, se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que pertencimento é possível. E já te convido pro próximo vídeo, porque lá eu vou contar de um pai que expulsou o próprio filho de casa e anos depois descobriu que foi o filho quem o salvou do pior erro da vida. É forte, é real, e pode ser exatamente o que você precisa ouvir essa semana. Obrigado por estar comigo. A gente se vê no próximo capítulo. Até lá, cuida da sua estrela. E, quando ela aparecer, porque uma hora ela aparece, não desvie o olhar.